Olá pessoal, hoje vamos mostrar as novidades da versão 17 do Proelétrica. Nesta versão temos aqui a lista com as melhorias e novas funções no Proelétrica. Vamos começar aqui apresentando a melhoria fixar os resultados. Nesta nova versão temos agora a possibilidade de dimensionar a fiação, onde, ao realizar o dimensionamento da fiação, atribuir nossos próprios resultados, alterando o resultado gerado pelo Proelétrica ao desejado. E uma vez realizada a alteração, a mesma fica fixa no software. Então, dimensionada a fiação, vamos supor que a este circuito desejo aí mudar o seu resultado para uma outra bitola de fiação. Realizado tal alteração, inserindo no desenho então, esta alteração feita fica fixa em nosso projeto. Caso venha a alterar, por exemplo, aqui a carga de um circuito, vamos aumentar aqui um pouquinho a carga dessa tomada. Então, ao redimensionar a fiação, confirmando aí os dados do quadro, ao redimensionar a fiação, é aberto as opções, onde confirmado, ele pergunta se eu desejo utilizar os dados fixados de bitola no cálculo anterior. Então, somente daquele circuito do qual a gente efetuou a alteração, que foi o 6, podemos aí visualizar, né, a mesma dimensão aplicada anteriormente, mantida nesse redimensionamento, né? O que antes estava dando aí 1,5, manteve aí 6, conforme a alteração feita anteriormente. Outra melhoria implementada na versão 17 do Proelétrica se encontram nas configurações avançadas, nas configurações do símbolo, onde podemos, junto ao símbolo, trabalhar com duas descrições. Tá? Por exemplo, temos ali a fluorescente 2 de 32, uma descrição genérica. E desejando, nessa simbologia, acrescentar uma descrição para sair na legenda, preenchemos aí a descrição desejada. E realizada tal configuração, geramos, né, então, a legenda do projeto. Então, ao gerar a legenda, ao invés, né, dele trazer aquela descrição genérica, a mesma aí passa a apresentar essa descrição mais detalhada, né, configurada no campo descrição legenda. Então, posicionando num local vazio, posso visualizar, né, ao invés da simples descrição, fluorescente 2 de 32, uma descrição mais detalhada aplicada, né, no campo descrição legenda.
Outra possibilidade se encontram aí também nas configurações junto ao símbolo. Cadastro de uma segunda descrição através do botão Orçamento Hiperlink, adicionar uma segunda descrição para se trabalhar, né? Então, vamos pegar aqui a descrição, Ctrl C, adicionar uma segunda com o código que desejar, e realizado tal cadastro no símbolo, poderemos aí gerar a lista, onde aí gerando no desenho tal lista, poderemos aí visualizar essa nova descrição junto ao símbolo, né? Então, no desenho, mantém-se aí a descrição sintetizada e uma descrição detalhada com o seu próprio código na lista de material. Podemos também, através das configurações do símbolo, adicionar um segundo código, onde é em código de orçamento ou sistemas ERP para um sistema SAP, por exemplo, cadastramos o código relativo a esse item lá no sistema SAP. E ao gerar a lista, podemos, através das configurações avançadas, adicionar o código da tabela de referência, um código interno, ou código ERP, configurado a sequência de apresentação. Podemos aí, então, exportar para CSV, HTML e gerar a lista com códigos para interfaces a sistemas ERP. Podemos também, junto à fiação de 2,5, por exemplo, realizar o cadastro dos códigos por cor. Então, por exemplo, o fio azul 750V PVC de 2,5 milímetros quadrados, a descrição que vai ser apresentada aí na lista, o código e a cor. Então, realizado o cadastro das cores dos fios e seus respectivos códigos, podemos então gerar a lista com a separação de cores dos fios,
utilizando o código cadastrado. Então, gerando aí a lista da fiação, podemos aí visualizar a descrição que foi aplicada, né, lá no desenho, na tabela, e o código, né, cadastrado junto à fiação por cor. Em instalações onde se predominam instalações com eletrocalhas, podemos agora configurar a desconsideração do fator de agrupamento. Então, não desejamos considerar o fator de agrupamento no dimensionamento da fiação. Então, ao realizar o dimensionamento da fiação desconsiderando o fator de agrupamento, teremos aí, né, os resultados da corrente sem a aplicação, gerando aqui a memória detalhada, sem a aplicação do fator de correção na corrente. E dessa forma, obter dimensões de cabos, né, menores quando trabalhamos aí com as bandejas, leitos e eletrocalhas. Nas instalações onde são utilizados os eletrodutos rígidos, podemos, junto a esses materiais rígidos, configurar um comprimento do tubo. E realizado tal configuração do comprimento do tubo, automaticamente ao gerarmos a lista dessa instalação, teremos a quantificação automática das luvas de emenda. Então, de acordo com o traçado do eletroduto rígido, a sua metragem dividida por 3, teremos então o quantitativo total das luvas de emenda na lista de material. Agora também é possível, ao invés de apagar as indicações, controlar a sua visualização, ocultando ou mostrando as indicações. Então, através da ferramenta Indicações, Ocultar, podemos ocultar as indicações como circuito, potências, pontos de comando. E desejando ocultar todos os circuitos ou somente aí o circuito 1 da iluminação, temos então, né, tais informações ocultas e a qualquer hora, né, podemos voltar a mostrar essas indicações que aí não foram apagadas, né? Só desligou e ligou aí a sua visualização.
Outra melhoria implementada na versão 17 está na visualização da estrutura de acesso aí aos símbolos e simbologias. Devido aí ao alto grau de detalhamento dos símbolos que nossos usuários vêm cadastrando, foi então melhorado o acesso, desdobramento aí das bibliotecas de símbolos. Uma visualização mais rápida da janela inserir simbologia. Foi acrescido na versão 17, nas simbologias de energia solar fotovoltaica, os inversores do fabricante da WEG. Acessando a ferramenta Inserir simbologia, no padrão Energia solar fotovoltaico, em inversores, teremos aí o acréscimo dos inversores do fabricante da WEG. Encontraremos também na versão 17 a atualização dos detalhes bibliotecas de padrões de entrada atualizados, como da Celesc, Coelba, CPFL, Eletrobras, Energisa e Light Recon. Essas bibliotecas, e aí acessando o Proelétrica, vamos encontrar na ferramenta Planta Baixa, Biblioteca. A 12ª melhoria da versão 17 está na atribuição dos interruptores, trazendo o comando para visualizar as letras que já foram utilizadas nas identificações. Através do comando atribuir interruptores, selecionando os objetos para serem identificados, podemos aqui continuar com sequência por circuito, com ponto de comando, onde clicando em ver comandos usados, podemos aí visualizar as letras que já foram utilizadas para cada circuito. Então, utilizando aí a letra G, identificamos o circuito e o comando. Então, clicando em ver comandos, podemos aí visualizar as letras que já foram utilizadas para cada circuito. Então, caso a gente venha aí a utilizar um segundo circuito junto a esses símbolos, vamos supor que seja aí iluminação 2. Então, através do comando atribuir interruptores, ver comandos usados, nós podemos aí para cada grupo de circuito as letras que já foram utilizadas. Para facilitar a distribuição em bancadas de cozinhas ou laboratórios, podemos aí, pelo assistente de projeto, distribuir as tomadas em bancadas ou parede, selecionando o modelo desejado, uma tomada média a 1,10 m, um circuito, informando os trechos para distribuição
das tomadas ao longo da bancada. Teclando Enter para finalizar a indicação do trecho, entramos com o parâmetro do espaçamento para a realização do cálculo da quantidade e, ao clicar em OK, podemos aí modificar a sua inserção aplicando um deslocamento no ponto inicial. Pré-visualizada a distribuição, podemos aí também aplicar restrições aí quanto ao canto e efetuar a inserção das tomadas na bancada da cozinha. Na melhoria 14, foi adicionado nas preferências o acesso ao cadastro de novos tipos de linha aos eletrodutos, facilitando a localização do arquivo ProEletLin, permitindo aí a adição de novos tipos de linha. Então, por exemplo, eletroduto teto, eletroduto piso. Quero aí adicionar um novo tipo de linha, eletroduto parede. Na parede, utilizando aí o tipo de linha traço ponto. Então podemos aí utilizar o código de uma linha já existente para ser utilizada nas opções do eletroduto parede, mudando aí só a dimensão 40, 15, 15. Então, realizado o cadastro do novo tipo de linha, salvando aí o arquivo, encontraremos ao inserir novos tubos a opção do eletroduto na parede, sendo representado por um outro tipo de linha. Outro recurso implementado nas indicações é a possibilidade de acrescentar as descrições dos símbolos eletrodutos através aí do comando indicações, indicar descrição. Clicando no objeto, teremos aí a possibilidade de indicar a rotação e posição do texto. Então, clicando no símbolo, o mesmo traz uma descrição, onde aplicamos a rotação e a posição que a mesma deve ficar. Esta versão também traz como novidade a possibilidade de cadastrar as demandas por concessionárias. Através aqui das preferências, vamos encontrar a tabela para configuração para o cadastro de demandas por concessionárias. Então, selecionando a concessionária, podemos aí atribuir o percentual. Então, vamos supor, considerando aqui uns 85%, quando for aí
2 aparelhos. Então, realizado a alteração, tendo aí, né, as tomadas de chuveiro, por exemplo, pré-definido o seu circuito inserido aí no projeto. E o mesmo, né, fazendo parte aqui da abrangência do quadro QD01, onde nesse QD01 já definimos a concessionária a ser considerada aí no cálculo. Então, definido, ao utilizar o comando distribuir circuitos, atribuindo aí todos os pontos a esse quadro QD1, visualizamos ali, né, o circuito 7, onde aí na sua propriedade todos os circuitos. Ao aplicar a demanda, atribuição automática, a mesma, né, já traz a tabela cadastrada naquela concessionária Eletropaulo. Então, editando aqui a tabela, podemos aí visualizar, né, se fosse aí com 2 aparelhos, teríamos aí, né, os 85% aplicado na demanda do circuito. Outra melhoria implementada na versão 17, ao realizar a distribuição das tomadas em determinadas áreas da edificação, muitas vezes aí o pessoal precisava, né, consultar uma tabela para checar os espaçamentos ou quantidades. Então, foi implementado no comando distribuir circuitos o artigo 95221 da NBR 5410, onde nela, né, traz aí as distâncias recomendadas para inserção ou quantidades, né, para inserção das tomadas nos diversos tipos de dependências ou ambientes de uma edificação. Foi também acrescida a opção das consultas às tabelas da NBR 5413. Como temos aí muitos usuários que utilizam verificações de projetos antigos, conforme aí a norma antiga, para cálculo luminotécnico, no dimensionamento, cálculo luminotécnico, optamos aí, né, por qual norma utilizar. Então, indicando aqui a área da cozinha, essa área irregular, teremos então a tela trazendo a NBR ISO 8995 e atualmente, né, então, na versão 17, o usuário pode optar em utilizar a norma antiga. Aplicando então o Lux conforme NBR 5413. Outro comando implementado na versão 17 se encontra nas ferramentas utilitários, o comando desfazer do Proelétrica. Então, exemplificando o uso dessa ferramenta, realizando
a inserção da fiação no projeto, ao utilizar o undo do CAD, era necessário realizar aí por diversas vezes nessa função para limpar ou voltar a retroceder todo esse lançamento de fios. Então foi implementado não só para essa ferramenta, né, como para todos os comandos aí do Proelétrica, a opção desfazer comandos do Proelétrica, né? Então undo do Proelétrica. Voltando aí ao ponto, né, do projeto, antes de realizar o dimensionamento da fiação. Para se ter aí uma pré-visualização da volumetria de paredes e a instalação elétrica, temos aí acrescido o comando para transformar a arquitetura 2D em 3D. É necessário previamente identificar a dimensão do offset, né, do paralelismo aqui das linhas de parede, onde através da ferramenta transformar arquitetura, podemos aí realizar o reconhecimento. Então, realizando aí o reconhecimento das linhas de parede e a distância offset dessas linhas de parede, é realizado o reconhecimento também dos trechos onde há quebra da continuidade da linha da parede. Informamos aí a altura da porta, o pé direito, e realizamos o reconhecimento do mesmo. Podemos aí incluir os dados de janela, informando a altura, o peitoril, a largura da janela, selecionando a parede a instalar. Tal vão de janela, clicamos aí na linha e especificamos a sua posição. Com esses dados então aplicados, podemos aí transformar essas paredes em 3D. Selecionando essas linhas de parede, poderemos aí observar a produção do 3D desses volumes de vãos de porta, janela. Então, movendo aí as paredes, portas e janelas para um local vazio do nosso desenho. Podemos então gerar o 3D da instalação, parte aí do desenho, e selecionado a parte a produzir aí o 3D. Especificamos aí o ponto de referência para a inserção do 3D, sobrepondo a instalação com 3D da volumetria das paredes. Então, aplicando um shade, podemos aí visualizar
a sobreposição da instalação com o 3D da arquitetura. Foram também implementadas as compatibilidades com BricsCAD e G-StarCAD e ZWCAD do 2018 ao 2020.